Uivo da Serra do Maroto. Meu nome é Josué, e juro por tudo que é mais sagrado, o que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. Não tô escrevendo isso para ganhar fama nem para assustar ninguém. É mais um aviso. Porque se você mora no interior da Bahia, perto da Serra do Maroto, e ouve um uivo vindo da mata numa noite de lua cheia, corra. Ou reze. Eu nasci e cresci num vilarejo pequeno, onde todo mundo se conhece e fofoca anda mais rápido que notícia. Um lugar cercado por mata, pedra e silêncio. A Serra do Maroto fica ali perto, com suas trilhas antigas, suas lendas enterradas na poeira. Era o tipo de lugar onde as histórias passadas de boca em boca viravam lei. Não sair à noite, nunca zombar dos antigos, e principalmente, evitar a mata nas sextas-feiras de lua cheia. Mas eu sempre fui cético. Achava que era só coisa de gente velha querendo manter os mais novos na linha. Até aquela noite. Tudo começou com a morte das galinhas de Dona Norma. Numa manhã de quinta-feira, ela encontrou o galinheiro destruído, penas espalhadas, sangue no chão, mas nenhuma ave. E o mais estranho, não havia marcas de pegadas. Só arranhões fundos na madeira e um cheiro forte de bicho selvagem. O povo começou a cochichar que ele estava voltando. Eu ri. Na sexta à noite, fui até a casa do Tião beber umas pingas e jogar conversa fora. A lua estava tão clara que parecia dia. Quando voltei, já passava de meia-noite. O caminho até minha casa era uma trilha estreita de terra batida, cercada de mato fechado dos dois lados. Silenciosa. Silêncio de doer nos ouvidos. Foi aí que ouvi o primeiro uivo. Um som que não parecia vir de um bicho comum. Era longo, grave, carregado de sofrimento. Um calafrio subiu pela minha espinha, mas tentei ignorar. Continuei andando, até ouvir passos. Pesados. Acompanhando os meus. Apressei o passo. Os passos atrás também apressaram. Quando parei, o barulho parou. A respiração ficou difícil. O ar estava pesado, denso, como se o tempo tivesse parado. E então eu vi. Dentre as sombras do mato, dois olhos amarelos brilharam. Aqueles olhos pareciam me ver por dentro. E o bicho apareceu. Tinha mais de 2 metros, corpo coberto de pelos escuros, focinho comprido e dentes tão grandes que brilhavam mesmo sem luz. As garras raspavam o chão. E o mais estranho, aquele monstro me encarava como se me conhecesse. Não atacava, só me olhava. Meu corpo não respondia. Eu queria correr, gritar, qualquer coisa, mas estava paralisado. Até que ele deu um passo em minha direção. Foi quando a mata se iluminou com o clarão de um tiro e uma voz conhecida gritou: "Sai daí, Josué! Corre!" Era o Zé Dário, o velho ermitão que todo mundo achava louco. Ele apareceu com uma espingarda de 2 canos, rezando alto, misturando palavras em latim e iorubá. Atirou pro alto, o bicho gritou. Mas não foi um grito qualquer. Foi um urro, de alguém que tá com raiva e dor ao mesmo tempo. Um grito humano. A criatura fugiu para dentro da mata, destruindo o que via pela frente. Voltei para casa com o corpo tremendo. Passei a noite acordado, escutando barulhos lá fora, uivos distantes, passos no telhado. Quando amanheceu, o povo da vila encontrou árvores rasgadas, marcas de garras nas portas e uma trilha de sangue que sumia dentro da serra. Ninguém falou nada. O medo dominava os olhares. Zé Dário só disse uma coisa antes de desaparecer de novo na mata. Ele voltou, mas dessa vez, tá mais perto do que vocês imaginam. Dias depois, mexendo nas coisas antigas do meu pai, que morreu quando eu era pequeno, achei um caderno escondido com páginas escritas à mão. As últimas falavam de maldições, de pactos feitos com sangue, e de uma frase que não sai da minha cabeça. O filho sempre herda o que o pai não pagou. Desde então, nas noites de lua cheia, meu corpo dói. Sinto a pele formigar, ouço vozes sussurrando meu nome dentro da maita. E o pior, começo a esquecer o que faço depois da meia-noite. Acho que o que eu vi naquela noite era o meu reflexo. Desde que li aquele caderno, algo em mim começou a mudar. Não era só psicológico, não. Era físico mesmo. Minha audição aguçada, o faro estranho, sentia o cheiro de gente mesmo a metros de distância. Minhas unhas cresciam rápido e ficavam escuras, grossas. E a fome, uma fome que parecia nunca ter fim, principalmente à noite.
Comecei a evitar as pessoas, com medo do que eu pudesse fazer. Me tranquei em casa nas luas cheias, amarrei os pulsos e tornozelos com correntes no porão. Mas sempre acordava sujo de terra, com folhas no cabelo e sangue que não era meu. Comecei a investigar a vida do meu pai, buscando respostas nas palavras do caderno. Descobri que ele tinha desaparecido por dias nas noites de lua cheia, exatamente como eu agora. Um antigo amigo dele, seu Abel, me contou que meu pai certa vez foi atacado por um bicho grande, quando era jovem, perto da mesma serra. Voltou ferido, com marcas profundas na perna, mas nunca contou o que aconteceu. A partir dali, começaram os desaparecimentos. E o medo se espalhou, silencioso como veneno. Numa madrugada, fui até a serra sozinho, guiado por um instinto que eu não sabia explicar. Lá, encontrei uma clareira estranha, cercada por pedras negras e símbolos entalhados em troncos. No centro, um altar de pedra com restos de ossos, penas, velas derretidas. Era como se um ritual antigo tivesse sido feito ali, e ainda estivesse vivo. Senti os olhos me observando no escuro. Quando me aproximei do altar, ouvi uma voz, não alta, mas dentro da minha cabeça. Você já é parte disso. Naquela noite, sonhei com uma figura coberta por pelos e correntes, com olhos iguais aos meus. Estávamos frente a frente, e ele falava comigo sem mexer os lábios. Me contou que o espírito da fera da serra se liga a uma linhagem, um elo de sangue amaldiçoado que atravessa gerações. Não é só mordida que transforma. É o sangue. Seu pai tentou conter, mas agora é sua vez. Acordei em pânico, com as mãos cobertas de terra e marcas de garras nos meus braços. Como se eu tivesse lutado, comigo mesmo. Depois disso, comecei a ouvir histórias novas na vila. Um fazendeiro desaparecido, vacas mortas, pegadas enormes no barro úmido. Tudo muito parecido com os contos antigos. Mas agora, os mais velhos evitavam falar. Até as rezadeiras ficaram em silêncio, como se o mal tivesse voltado, e estivesse dentro de alguém conhecido. As pessoas passaram a me olhar diferente. Como se soubessem. Como se sentissem. Agora escrevo isso com a lua cheia batendo na janela. Sinto os ossos latejando, os músculos esticando. O cheiro do mundo mudou, e consigo ouvir o coração dos cachorros batendo no fundo da rua. Não sei quanto tempo ainda tenho. Só sei de uma coisa. Se amanhã você ouvir um uivo vindo da direção da serra, não saia. Tranque suas portas. Reze, porque talvez não seja mais o lobisomem que ronda. Talvez seja eu. A noite que meu vizinho virou lobisomem. Moro numa vila esquecida pelo tempo, escondida entre serras e estradas de barro no interior da Bahia. Aqui, a vida corre devagar, como o vento quente que balança as folhas de mangueira nas tardes sem fim. Todos se conhecem pelo nome, pelas histórias e pelos segredos. Um desses segredos vivia na casa ao lado da minha, seu Moacir. Viúvo desde jovem, o homem era um mistério para todos. Trabalhava pouco, vivia trancado e só saía à noite. Nunca vi visita, nem família. Às vezes, parecia que ele só existia quando o sol se punha. Quando eu era criança, diziam que ele era bruxo, que fazia promessa pro coisa ruim, ou que escondia ouro embaixo do piso. Com o tempo, deixei de dar ouvido. Mas tem coisa que volta a bater à porta, mesmo quando a gente acha que já esqueceu. Na semana que antecedeu o São João, a vila ficou estranha. Cães latiam sem parar, gatos sumiram, e os galinheiros amanheciam revirados. Os velhos diziam que era bicho grande, mas ninguém tinha coragem de ir ver. A energia das noites parecia carregada. As fogueiras mal ardiam, e até o cheiro do milho assado parecia amargo. Foi aí que comecei a ouvir barulhos vindos da casa de seu Moacir. Não eram comuns. Arranhões, gemidos abafados, e às vezes, gritos, não como de alguém com dor, mas como se algo estivesse tentando sair de dentro de alguém. Pensei em ligar para a polícia. Pensei em bater lá. Mas quem tem coragem de encarar o que não entende? Na véspera de São João, tudo ficou claro. O céu estava limpo, e a lua cheia subia brilhante por trás da serra, banhando a vila num prata sinistro. Eu estava lendo quando ouvi o uivo. Não era de cachorro. Era um lamento agudo, que arrepiou até minha alma. Corri até a janela e vi.
No quintal de seu Moacir, ele estava ali, de joelhos, se contorcendo. A pele dele parecia rasgar, os ossos estalavam como galhos secos, e pelos escuros cobriam seu corpo rapidamente. Era como se ele estivesse virando outra coisa, não, sendo arrancado de si mesmo. O rosto se alongou, os olhos se tornaram duas brasas vivas. E então, a criatura se ergueu. Uma figura alta, grotesca, metade homem, metade lobo. Um lobisomem. E ele olhou direto para mim. Me escondi. Mas meus joelhos fraquejaram. Senti o cheiro dele, mesmo com a janela fechada. Um misto de ferro, terra molhada e sangue. O bicho farejou o ar, deu 2 passos lentos em direção à minha casa, e parou. Ficou ali, parado, me encarando por alguns segundos que pareceram horas. E então correu. Rápido. Feroz. Sumiu nas sombras da mata. Na manhã seguinte, o sol parecia zombar da noite anterior. A vila estava como sempre, preguiçosa, abafada. Mas seu Moacir, ele apareceu varrendo a calçada. Sorriu para os vizinhos, acenou para mim. Como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo diferente. O modo como ele caminhava, como se ainda sentisse dor. O olhar, um brilho selvagem. Eu sabia. E ele sabia que eu sabia. Nos dias seguintes, evitei sair de casa. Tive pesadelos. Comecei a pesquisar tudo sobre lobisomens, lendas, rezas, símbolos. Descobri que a maldição se espalha pelo olhar. Que uma vez visto, você não esquece, e às vezes, começa a sentir. Comecei a ouvir coisas durante a noite. Sentia o ar ficar mais frio nas madrugadas. E, em certa noite, me vi uivando em sonhos. Quando acordei, minhas unhas estavam sujas de terra. Agora, escrevo isso como um aviso, porque a próxima lua cheia se aproxima. E meu corpo já sente o chamado. Talvez não tenha sido apenas ele. Talvez, aqui nessa vila esquecida, existam outros como nós. As noites seguintes passaram lentamente. Eu não dormia mais. Trancava portas e janelas, acendia velas, espalhava ramos de arruda pelos cantos da casa. A cada ruído, eu pulava da cama, suando frio. Meu corpo já não era o mesmo. Meus sentidos estavam aguçados. O som do vento parecia um sussurro. O farfalhar das folhas me causava arrepios. E, o pior de tudo, o cheiro de sangue começou a me atrair. Tentei buscar ajuda com Dona Severina, a rezadeira da vila. Ela me olhou com desconfiança quando falei de Moacir. Depois de muito insistir, ela me levou para o fundo da casa e acendeu uma vela vermelha, murmurando palavras que eu não entendia. Disse que eu estava com o rastro do bicho, e que era só questão de tempo até o mal se instalar de vez. Mas também me disse que havia um jeito de atrasar a maldição, um antigo ritual de proteção que exigia sangue, terra e fogo. Na mesma noite, preparei tudo como ela indicou. Fiz o círculo com sal grosso, enterrei uma faca virgem na terra e cortei meu dedo para pingar 3 gotas no fogo da vela. O cheiro de carne queimada invadiu a casa. O fogo dançou, e por um segundo, achei que funcionaria. Mas então, ouvi o uivo, mais perto do que nunca. E não era só um. A vila não era o que eu pensava. Descobri, aos poucos, que outros sabiam, e se calavam. Gente que fechava as portas antes mesmo do pôr do sol. Que mantinha o rádio alto durante a noite. Gente que tinha medo de falar, mas medo ainda maior de ser ouvido por quem escuta no escuro. A vila, minha vila, era uma toca. E os monstros estavam entre nós. Seu João do bar, que parecia um velho ranzinza qualquer, me chamou para conversar na calada da noite. Disse que há décadas a maldição paira sobre aquele lugar, que os antigos já sabiam, que o sangue contaminado corre por gerações, e que às vezes, o chamado só desperta mais tarde. Disse também que não era à toa que tantas famílias foram embora sem deixar rastro. Algumas fugiam, outras eram caçadas. Comecei a perceber as pistas, marcas de garras nas árvores, pegadas no barro que não pertenciam a nenhum animal conhecido. As crianças começaram a adoecer. Galinhas apareciam mortas, com os corpos intactos, mas os olhos arrancados. Era um aviso. Eles estavam marcando território. Estavam me observando. Talvez testando minha resistência. Num sábado, acordei no meio da mata. Sem lembrar como cheguei lá. Nu,
com arranhões por todo o corpo e o gosto de ferro na boca. Ao lado, restos de um animal que não reconheci, e sangue fresco nas minhas mãos. O medo se transformou em certeza. A maldição já estava em mim. Não era mais uma questão de tempo. Eu já tinha cruzado a linha. Pensei em fugir, sumir, como outros fizeram. Mas algo dentro de mim queria ficar. Uma voz que dizia que eu pertencia àquilo. Que aquela vila era o meu lugar. Que eu não devia fugir, mas aceitar. Tive medo de mim mesmo. Medo do que eu poderia fazer. Mas a cada lua cheia, essa voz ficava mais forte, mais clara. Na última noite, vi Moacir de novo. Ele estava na beira do mato, me esperando. Sem palavras. Só me olhou e assentiu com a cabeça, como quem dá boas-vindas. Ao redor, outros olhos brilhavam no escuro. E naquele instante, eu entendi. Não há como escapar de quem a lua escolhe. Agora, escrevo este relato não para pedir socorro, mas como um aviso. Se você um dia ouvir uivos vindos da serra, se os cães pararem de latir de repente, se o ar ficar pesado sem motivo, vá embora. Fuja, porque algumas maldições não precisam ser chamadas. Elas apenas esperam o momento certo para acordar. Noites de lobisomem na Bahia. Cresci em um vilarejo pequeno no interior da Bahia, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo, e as histórias sobrenaturais correm soltas. Desde pequeno, ouvia minha avó falar sobre coisas que não podiam ser explicadas, gritos na mata, pegadas estranhas, sombras que espreitavam por entre as árvores. Mas tudo mudou mesmo na noite em que meu vizinho, seu Damião, se transformou diante dos meus olhos. Era uma sexta-feira de lua cheia. Eu estava sentado no alpendre com meu pai, tomando um café forte e escutando o barulho distante dos grilos e do vento assoviando pelas folhas. De repente, ouvimos um uivo longo e rasgado que gelou meu sangue. Meu pai, que era homem de não se impressionar fácil, largou a caneca e ficou em silêncio. Na mesma hora, vimos uma movimentação esquisita na casa do seu Damião. Luzes se acendiam e apagavam, e o som de móveis sendo arrastados vinha de dentro. Corremos até a cerca e foi então que o vimos pela janela. Damião se contorcia no chão, como se estivesse possuído. Os ossos pareciam quebrar e se refazer, o rosto se alongava, os olhos brilhavam num amarelo doentio. E então ele se ergueu, completamente transformado. Aquilo não era mais um homem. Era um bicho grande, peludo, com presas reluzentes e garras afiadas. Ele nos encarou, rosnou, e correu mata adentro com uma velocidade que nenhum humano teria. Meu pai me puxou de volta para casa e trancou todas as portas. Dormimos com a espingarda no colo e a luz da lamparina acesa até o sol nascer. No dia seguinte, seu Damião apareceu como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava abatido, com olheiras fundas e arranhões pelo corpo. Nunca falou sobre aquela noite, e ninguém teve coragem de perguntar. Mas eu sabia, e meu pai também, que a maldição tinha se manifestado ali. 2 semanas depois, meu tio Valdemar nos chamou até o sítio dele. Alguém, ou alguma coisa, estava atacando o galinheiro. As galinhas apareciam mortas, espalhadas, sem cabeça, como se um animal grande e faminto tivesse invadido. Pensaram em jaguatirica, em cachorro do mato, mas eu tinha certeza de que era outra coisa. Na terceira noite de vigília, armamos tocaia com a espingarda e ficamos escondidos num canto do paiol. A lua cheia estava no alto, iluminando tudo com um brilho prateado. E então ouvimos passos pesados, rosnados baixos, a cerca sendo rompida. Aquilo entrou no galinheiro com violência. O lobisomem atacava com fúria, como se estivesse possuído por fome e ódio. As galinhas cacarejavam desesperadas, tentando fugir. E foi então que vi, pela luz da lua, o mesmo olhar amarelo de antes. Era o Damião. Meu coração quase saiu pela boca. Meu tio apontou a arma, mas eu o impedi. Não. Se errar o tiro, ele vem para cima. Sussurrei. Ficamos ali, em silêncio, observando. Quando o monstro finalmente se afastou e sumiu na mata, só então saímos do esconderijo. Na manhã seguinte, achamos rastros fundos no barro, manchas de sangue e penas espalhadas. Damião apareceu mais tarde, com o rosto ainda mais pálido. Disse que tinha passado mal a noite e não lembrava de nada. A gente não respondeu.
Apenas assentimos, sabendo que não era doença, era maldição. Depois disso, meu pai mandou benzer a casa. Meu tio reforçou as cercas e colocou um terço em cada galinheiro. Mas a gente sabia que, enquanto a lua cheia brilhasse sobre a baía, Damião ainda voltaria. O lobisomem ainda rondava, faminto, por entre as matas do nosso vilarejo. E até hoje, quando a lua enche o céu e os galos se calam de repente, eu me pego olhando para o mato com medo. Porque eu vi. Eu sei. O lobisomem é real. E ele conhece meu cheiro.